A doença de Alzheimer é uma doença complexa que afeta a memória, o pensamento e o comportamento. Diagnosticá-la precocemente, ou seja, o quanto antes, é fundamental para oferecer o melhor suporte possível ao paciente e à sua família. Com um diagnóstico em mãos, podemos iniciar o tratamento para aliviar os sintomas e retardar a progressão da doença, como quem tenta segurar um pouco a maré. Além disso, o diagnóstico precoce permite que o paciente participe das decisões sobre seu futuro, enquanto ainda tem condições de expressar sua vontade. O primeiro passo para o diagnóstico da doença de Alzheimer é uma consulta médica completa, bem detalhada. O médico irá conversar com o paciente e seus familiares para entender o histórico de sintomas, como um detetive buscando pistas. Perguntas sobre o esquecimento. Se a pessoa anda se esquecendo de coisas do dia a dia, dificuldades de linguagem, se a pessoa está com dificuldade para se comunicar e alterações de humor, se a pessoa anda mais triste ou irritada do que o normal, são comuns. O médico também realizará um exame físico para avaliar a saúde geral do paciente, para ver se está tudo bem. Essa conversa inicial é crucial para direcionar a investigação e os próximos passos, como traçar a rota para um mapa. Testes de memória e função cognitiva são ferramentas importantes no diagnóstico da doença de Alzheimer. Esses testes avaliam habilidades como memória, atenção, linguagem e capacidade de resolução de problemas, como se fosse um jogo de perguntas para entender como o cérebro está funcionando. O médico poderá solicitar testes simples, como repetir palavras ou desenhar um relógio, ou testes mais complexos, realizados por neuropsicólogos, que são como especialistas em entender o funcionamento da nossa mente. Os resultados ajudam a identificar déficits cognitivos característicos da doença, ou seja, mostram se existem dificuldades específicas que podem indicar a doença. Olhando. Dentro do cérebro. Exames de imagem. Exames de imagem, como a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, são frequentemente utilizados no diagnóstico da doença de Alzheimer. Esses exames fornecem imagens detalhadas do cérebro, como se estivéssemos olhando dentro da caixa craniana, permitindo que os médicos identifiquem alterações estruturais. A ressonância magnética e a tomografia computadorizada são particularmente úteis para descartar outras condições que podem causar sintomas semelhantes aos da doença de Alzheimer, como tumores cerebrais ou derrames, garantindo que estamos investigando a fundo a causa do problema. Novas fronteiras PET e o futuro do diagnóstico. A medicina está em constante evolução, sempre buscando novos caminhos, e novas tecnologias estão surgindo para auxiliar no diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. A tomografia por emissão de pósitrons, ou PET, é um exemplo promissor, uma janela para o futuro. A PET utiliza uma pequena quantidade de material radioativo para detectar proteínas anormais no cérebro, características da doença, como encontrar uma agulha em um palheiro. Essa técnica permite identificar alterações cerebrais antes mesmo do aparecimento dos sintomas, abrindo caminho para intervenções mais eficazes, ou seja, podemos agir antes que a doença se manifeste. Em busca de respostas, exames adicionais e o caminho a seguir. Em alguns casos, exames adicionais podem ser solicitados para complementar o diagnóstico da doença de Alzheimer, como peças de um quebra-cabeça. Exames de sangue podem ajudar a identificar deficiências nutricionais ou outras condições que podem contribuir para os sintomas, buscando entender se algo mais está influenciando. A punção lombar, um procedimento que coleta uma amostra do líquido cefalorraquidiano, que banha o cérebro e a medula espinhal, está sendo estudada como uma ferramenta para detectar marcadores biológicos da doença, como se procurássemos por rastros da doença nesse líquido. O diagnóstico da doença de Alzheimer é um processo cuidadoso que envolve diversas etapas, como montar um quebra-cabeça complexo.
Através da combinação de histórico médico, testes cognitivos, exames de imagem e novas tecnologias, os médicos podem chegar a um diagnóstico preciso e oferecer o melhor cuidado possível aos pacientes e suas famílias, guiando-os nesse caminho desafiador.